Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós acabamos de encerrar um estudo sobre a depressão, que no meu modo de ver foi um pouco bem superficial, mas algo muito profundo, nos orientando, nos capacitando a enxergar qual o melhor caminho para vencermos a depressão ou ajudarmos alguém que está passando por um momento de sintomas de depressão ou a depressão em si. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo. Nós vamos olhar pela palavra de Deus sobre o que é gratidão. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, a palavra de Deus diz: "Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Mas antes eu quero pedir desculpa porque deu um probleminha e nós vamos fazê-lo sem a minha imagem hoje, somente com o slide. Então, o que é gratidão? De acordo com o dicionário, gratidão é o sentimento de reconhecimento por um ato de bondade, um auxílio em favor de si ou de a outra pessoa. É uma espécie de dívida a outra pessoa por sua bondade ou por seu ato de bondade. Então, gratidão é o reconhecimento daquilo que você recebe e acha que não merecia, mas a pessoa que fez o ato de bondade acha que você merece aquilo. Mas, queridos, olhando para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus define sobre gratidão? O nosso texto de 1 Tessalonicenses 5, verso de número 18, diz: "Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Esse texto é um texto maravilhoso, porque nós vamos estudar esse texto palavra por palavra, expressão por expressão, para entendermos o que é gratidão. Para a nossa introdução sobre a gratidão, eu quero parar um pouquinho só na vontade de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, um coração grato é aquele que reconhece o que é a vontade de Deus. A palavra de Deus define a vontade dele como boa, como perfeita, como agradável. Ou seja, tudo que Deus faz para o homem é bom, é perfeito, é agradável. Mas aí você vai dizer para mim, mas como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sendo que eu peço para Deus curar alguém e aquela pessoa venha a falecer? Queridos, nem sempre Deus vai responder da maneira que nós queremos. A nossa maneira não reflete a vontade de Deus. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele disse não, é porque era o momento daquela pessoa descansar. Se Ele disse sim, é porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Se Ele diz espera mais um pouquinho, é porque Ele vai fazer algo melhor lá na frente. É interessante que quando nós olhamos para Paulo estava passando por um momento difícil e ele fala 3 vezes: "Eu pedi ao Senhor para que Deus retirasse de mim o espinho na carne. E Deus me respondeu: a minha graça te basta." Ou seja, Paulo agradece a Deus porque ele não dependia daquele milagre, mas ele dependia da graça de Deus. Isso é entender a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a ressurreição de Lázaro, Marta e Maria não entenderam o porquê que Jesus havia demorado. O porquê que Jesus não foi no momento que ela mandou avisá-lo para que fosse, que seu irmão estava doente. E Jesus ainda demorou alguns dias. Mas quando Jesus chegou lá, Marta disse: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." E Jesus responde para ela:
Se você crer, você verá a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A vontade de Deus não opera no querer do homem. A vontade de Deus opera no propósito de Deus, que é ver a glória de Deus brilhar. Então, a gratidão está relacionada à vontade de Deus. Então, um coração grato é um coração que entende que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a nossa vontade. Gratidão para Deus é agradecer a Ele pela sua vontade. Se Ele faz ou não faz, Ele continua sendo Deus. Se Ele abençoa ou não abençoa, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. E esse texto de 1 Tessalonicenses é completo. Eu tenho que dar graças em tudo, porque tudo é a vontade de Deus para operar em nossa vida. Então, queridos irmãos, nós vamos caminhar pela gratidão nos moldes da palavra de Deus. Eu tenho que agradecer ao Senhor pelo sol, eu tenho que agradecer ao Senhor pela chuva, eu tenho que agradecer pelo frio, eu tenho que agradecer pelas vestes, pelo alimento, pela vida do meu irmão, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo pão de cada dia. Eu tenho que agradecer ao Senhor, porque é Ele quem derrama bênçãos sobre nossa vida. Eu tenho que agradecer em tudo, quando tudo dá errado, quando Deus diz não, quando as coisas não estão da maneira que eu quero, tudo está indo de mal a pior, eu tenho que agradecer ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida naquele exato momento. Então, o que é gratidão? Gratidão, sim, é um reconhecimento por um ato de bondade, mas de acordo com a palavra de Deus, a gratidão é o reconhecimento que a vontade de Deus prevalecerá sobre a minha vida. A vontade de Deus vai prevalecer sobre as minhas escolhas. A bondade de Deus vai ser derramada sobre a minha vida, porque é a vontade dele. É por isso que o salmista, ele diz no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Ele é o meu bom pastor, e ele sendo o meu bom pastor, ele vai providenciar o melhor para a minha vida, para que eu seja abençoado. E eu sendo abençoado, eu não sendo abençoado, em tudo eu vou dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo. Então, queridos, eu convido a você a caminhar comigo nestes estudos sobre a gratidão, e nós vamos aprender o que é ser grato ao Senhor. Há um cântico que diz: sou grato ao Senhor pelas provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Mas é difícil entender, é difícil aceitar, é difícil compreender que mesmo quando Deus não trabalha, Ele me ama de uma tal maneira e prova o seu amor por nós, nos abençoando. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar encerrando, queridos. Graças te dou por tudo, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Ensina-nos a ter um coração grato, porque abençoado nós já somos, ó Pai, mas muitas das vezes somos ingratos para com o Senhor. Nos ensine a agradecer ao Senhor em tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem protegido, ó Pai. O Senhor tem providenciado tudo do bom e do melhor para que eu tenha vida. Eu quero te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade tão rica de compartilhar a tua palavra, pelo dom da vida, pela minha família, pela família dos meus ouvintes, ó Pai. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre cada um, hoje
e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre, queridos. E até amanhã, se Deus quiser.